Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review e estamos aqui com o grande campeão da votação na aba comunidade aqui do canal, Demolidor da Mafex. Ele que ganhou pouco do Ichigo do Zangetsu até a gravação desse vídeo, tá pessoal? Até a última hora ali, antes de eu gravar, eu chequei. A diferença estava bem pouca, mas o Demolidor ganhou. Mas o Ichigo, eu percebi que teve muito votos para ele. Então, em breve eu vou trazer review do Ichigo para vocês aqui. E sobre essa votação, pessoal, eu vou tentar trazer toda semana para vocês, tá bom? É até bom para a gente saber qual vídeo, né, vocês preferem que eu traga durante a semana. Como eu faço a gravação dos meus vídeos normalmente no domingo, e eu vou postar ali entre quinta e sexta-feira o quiz, então tem um gap aí de 2, 3 dias para vocês votarem, eu ver qual figure que foi mais votada e eu trazer assim a figure na semana seguinte. Então, fãs do Demolidor, fãs da Marvel, fãs da Mafex, espero que vocês estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Essa figure da Mafex, que é a primeira que eu trago aqui no canal. Bom, começando dando uma olhada na caixa. A caixa aqui é padrão das figuras da Mafex, uma caixa mais larga, mais alta e mais espessa que as tradicionais. Pode ver que ela é tão alta que nem se enquadra direito na câmera. Mas é o seguinte, pessoal, vou dar uma ajeitada nesse estúdio nosso aqui para mim conseguir usar o ângulo da câmera um pouco maior. Ao longo das reviews aí vocês devem perceber uma diferença mais para frente. Mas aqui conferindo o número da figure 223, normalmente a Mafex trabalha assim, né? Coloca o número das figures nas caixas. Então bora dar aquela voltinha marota. Aqui temos a figure em pose, com a logo e tudo mais. Aqui várias poses da figura, os itens e as headscope que vem extra. Aqui mais pose. Embaixo temos o selo de autenticidade da Medicom, que é a fabricante, a linha é Mafex. Aqui é a logo do personagem. Então é isso, bora abrir a caixa aqui e ver o que a Mafex trouxe para nós. Aqui, galera, um diferencial que tem nessa caixa do Demolidor, que não tem outras figuras, pelo menos que eu tô lembrando, porque eu tenho o Wolverine aqui da Mafex, o Spider-Man também em versões comic, que nem essa versão do Demolidor. E não tem essa customização. Pode ver que tá bonito demais essa caixa, tá vendo? E é toda, até dentro dela, o fundo. Olha lá. Toda a parte interna em volta da caixa é personalizada com imagens do quadrinho. E é incrível. Achei muito, muito bonita mesmo essa caixa. Bom, aqui temos o blister, junto o manual, também que a gente faz o scanner do QR Code aqui para poder ver a autenticidade da figure. Aqui temos a base, que a Mafex manda junto. Então é base normal de acrílico, tá? Eu nem vou chegar a abrir não, porque eu já tenho várias bases já abertas. Vou deixar aqui lacradinho, tudo certo, eles mandam separado. Aqui tá vendo? Tá tudo lacrado aqui. E vou deixar assim mesmo, para quando eu precisar, mas eu já tenho várias bases assim. Bora abrir a blister. E aqui, pessoal, podemos ver que o blister dele vem bem carregadinho, né? E olha o nível de qualidade dessa figure. Essa figure é muito, muito linda. Mas vamos focar aqui nos itens. Bom, pessoal, vamos começar conferindo as headscope dele. Então ele veio com 2 headscope extras, 3 com que já vem nele de rosto sério. Aqui ele gritando e aqui de dentes cerrados, que a qualidade também que tá essa headscope é um absurdo. Tá muito, mas muito bem pintado mesmo. Bom, agora conferindo os pares de mãos, ele veio 5 pares de mãos extras, 6 com que já vem nele de punho cerrado. Aqui punho cerrado também com gap no meio para poder usar junto com a arma dele. Eu não vou ficar falando bengala do Demolidor, porque eu sei que o nível de quinta série aqui da comunidade do canal é muito alto, então eu não vou correr esse risco para vocês chovendo comentários aí. Vamos falar a arma dele. Aqui temos ele de mãos abertas também, mas simulando agarrando alguma coisa. Palma de mão espalmada, palma de mão semi-espalmada, acho que posso dizer assim. Palma de mão aberta. Ele tem aqui 3 suportes que já vem nele. Opa, mas tá faltando um item. Ué, gente, cadê o trem? Ah, achei. Que susto, achei que eu tinha perdido o negócio. Tá aqui, ó. Onde que eu parei mesmo? Até me perdi aqui. Ah, tá. Aqui já tem o suporte da arma dele, que é como se ele estivesse usando os 2 bastões. Nesse aqui é como se ele estivesse usando os 2 bastões. Tá vendo? Não tem gap nenhum aqui, é fechado. Nesse aqui é como se ele estivesse usando apenas um lado do bastão só, o outro lado fica encaixado aqui no suporte. Bom, e aqui tá as 2 partes da arma dele. Tem essa parte aqui que é totalmente lisa. Tem essa parte aqui que assemelha aquele suporte que colocam, né, nos punhos do pessoal que tem deficiência visual. E aqui é o diferencial dessa figura que eu acho que eles mandaram 2
bastões. Aqui, como se a gente estivesse usando apenas um lado e o outro lado na parte da bengala. E aqui tem os dois lados que assemelham o bastão, mas que tem como se fosse a corda no meio, que é de arame. Então a gente consegue moldar da forma que nós quisermos, tá? Isso que dá um diferencial bacana nessa figura em poses, tá? Tanto de um lado quanto do outro a gente consegue moldar da forma que a gente quiser. Então beleza, pessoal, vou deixar o blister de lado ali e vamos conferir a figura em si. Bom, pessoal, conferindo a figura aqui, e a primeira impressão que a gente tem é uma coisa assim, eu particularmente, é uma coisa de louco. Tanto a pintura quanto o sombreamento, a gente consegue ver que a figura toda é sombreada. A gente sabe também que a Mafex, que nem o Wolverine, algumas outras figuras, a gente vê que tem uns, não vou falar defeito, mas tem umas coisas que a gente vê assim, de pintura, que acaba um pouco da tinta, acaba pegando parte de outra cor, mas assim, bem pouco. Mas nessa figura aqui, como ele é todo de uma cor só, isso ajuda. A gente não vê nenhum tipo de detalhe fora do comum, tá? E essa figura que foi uma das mais eleitas melhores figuras do ano de 2024 por vários colecionadores em volta do mundo. Bom, pessoal, e de adianto também quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar tendo essa figura na coleção e ainda mais feliz de estar podendo trazer essa review para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui com as articulações. Articulação na cabeça, articulação no pescoço, ele olha bem para baixo, para cima também olha muito bem. Aqui o braço fica totalmente na horizontal, até passa um pouco disso. Aqui conseguimos abaixar e subir o ombro, ele tem articulação borboleta, então conseguimos cruzar os braços tranquilamente. Assim conseguimos rotacionar o braço no eixo do ombro, rotação no bíceps por completo, articulação dupla, articulação também no punho, a gente consegue ter uma flexibilidade boa e, como é de costume da Mafex, trazer um pino apenas aqui no pulso. Ele tem uma articulação no abdômen que a gente consegue posicionar ele para frente. Eu curti o nível de amplitude que a gente consegue, para trás também consegue uma amplitude boa, não fica um gap exagerado aqui, apenas um pouco. Ele tem articulação na cintura também, então conseguimos rotacionar completamente a figura. E com articulação na cintura a gente consegue abaixar muito mais a figura ainda. Tá? Essa parte aqui da cueca dele, vamos dizer assim, é um plástico mais maleável, tá vendo? Então a gente consegue ter uma mobilidade bem boa aqui nas pernas. A gente consegue posicionar a perna totalmente para frente. Para trás que também vai um pouquinho para o lado por causa da bunda dele. Aqui ele tem a extensão de coxa, que normalmente as figuras da Mafex já vem. A coxa também rotaciona bem para fora, tá vendo? A perna conseguimos abrir bem, porém aqui a gente tem que posicionar a parte do suporte da arma de lado para poder abrir bem as pernas. Aqui o suporte da arma a gente só encaixa aqui na perna dele mesmo. Conseguimos jogar a perna dele para a lateral. Articulação dupla no joelho. A canela dele é fixa. Quer dizer, rotaciona um pouco aqui, mas eu acho que é por causa da junta que tem aqui. Não tem rotação individual a canela dele. E rotação totalmente livre no tornozelo, muito boa mesmo. E também nas pontas do pés. Pessoal, é aquilo. Eu tenho certeza que algum de vocês, principalmente fãs da Mafex, já deve ter visto algumas fotos de poses dessa figura, que é um absurdo. O nível sim, de qualidade, de proporção de malabarismo que a gente consegue ter no Homem-Aranha, a gente consegue ter nessa figura do Demolidor também, porque também é um personagem acrobata. Não, peraí. Acrobata. Pronto, acertei. Então gosta de fazer aqueles pulos de prédio em prédio, para seguir a linha ali do Homem-Aranha. Então beleza, vamos fazer a troca de alguns itens aqui, rapidão, para a gente poder ir para a parte final do vídeo. A headsculpt dele simples. E pessoal, para vocês verem de pertinho o nível de pintura que tá dos dentes, da pele dele, tá uma coisa sensacional que a Mafex trouxe para nós aqui de headsculpt. Só encaixar de novo. Vou colocar alguns itens nele aqui e já volto. Bom pessoal, voltei aqui, fiz a troca de alguns pares de mãos, fiz a troca aqui do suporte da arma, usando uma das armas com ele, e olha para vocês verem o tanto que fica incrível essa figura em pose. Fiz uma pose mais ou menos aqui, mas só para mostrar para vocês, e que eu garanto também que a quantidade de poses que dá para fazer com esse cara aqui é absurda. Tá lindo. Então, uma coisa aqui, que eu falei com vocês, é uma figura que eu queria muito na coleção, porém eu tive duas insatisfações aqui, infelizmente, tá? Uma é essa parte aqui do bastão, que simplesmente tá quebrando, tá? Eu não sei se é o arame interno ou se é esse plástico em volta do arame aqui, tá? Eu tô evitando de mover essa parte aqui para não soltar.
O jeito é botar um pingo de cola aqui para ver se fixa, mas infelizmente aconteceu isso. Eu não sei se veio assim ou se foi eu tentando moldar a figura aqui e dei esse vacilo. E outra coisa também é isso aqui, ó. Eu simplesmente não sei por que a Mafex, na Medicom, fez essa arma dele branca, sendo que no mangá, sendo que nos quadrinhos é totalmente vermelha. Não sei se eles fizeram isso para diferenciar, lógico, com branco e vermelho fica uma coisa absurda, fica muito bonito, fica muito chamativo. Porém, tem esse porém, que na hora da gente passar ali nas mãos dele, vai ficar avermelhado. Aqui é porque eu tirei um pouco da tinta, talvez a câmera não tá pegando, mas pessoalmente a gente vê que tá vermelho. E a mesma coisa aconteceu ali, ó. Se a gente chegar ali de perto, a gente vê que tem um pouco de vermelho em volta do bastão. Então, infelizmente, eu tive essas duas insatisfações em questões aqui do material, talvez, e das cores que eles usaram, mas a figura, pessoal, pessoalmente é mais incrível ainda. Mas eu vou deixar para falar isso na análise final. Eu vou dar uma ajeitada no cenário e já volto. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Demolidor da Mafex hoje aqui no canal. E que absurdo de figuras, pessoal. Eu amei essa figura, tá? Eu não tenho nada contra a figure. Para mim, pintura tá extrema, articulação nem se fala, e que assim eu concordo com a maioria dos colecionadores aí que disseram que essa figure sim é uma das melhores do ano de 2024 e, sem sombras de dúvidas, aos meus olhos é. E assim, da forma que eu deixei a figura aí, vocês podem ver o tanto de imponência que tem a figura, que ela é estática da forma que tá. A gente vê que é uma figura que chama bastante atenção, não só pelas cores, pelo design, mas sim pela aparência extremamente fiel ao personagem dos quadrinhos. Porém, pessoal, mostrei pra vocês na parte final do vídeo que eu tive duas insatisfações. Do bastão ali ficar um pouco vermelho, nem tanto, se a gente olhar daqui não dá pra perceber, mas, infelizmente, essa questão aqui do bastão, isso aqui me chateou um bocado. Vou tentar botar uma cola ali, um gotinho de cola pra ver se fixa aquela parte ali e eu consigo moldar em todo o resto. Mas, tirando isso, eu gostei bastante que eles trouxeram essa possibilidade do arame aqui. Fica realmente incrível a gente poder fazer poses com esse tipo de arma. Fica mais representativo ainda ao personagem que fica pulando ali de prédio em prédio. Mas que infelizmente isso pode acontecer, né? Se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também. Mas mais do que recomendado. Infelizmente a gente sabe que os valores das figuras da Mafex são caros. Pessoalmente, quando eu comprei ele, que esse é o segundo lote, tava barato, só que agora provavelmente o preço subiu. Mas o link vai estar na descrição caso você esteja interessado mesmo assim, independente do valor da figura. Mas talvez, pessoal, esteja aparecendo futuramente uma versão mais barata desse Demolidor, porque eu não sei se todo mundo sabe, a CT Toys saiu rumores aí que estaria produzindo esse Demolidor, então talvez seja uma possibilidade de comprar ele mais barato. Beleza, não vai ser uma figure original, porém a CT Toys cada vez mais está trazendo uma qualidade absurda nas figuras aí que se baseiam nas figuras da Mafex. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal e eu te agradeço por isso. Um forte abraço a cada um de vocês, valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!